Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui de volta! Bora destruir essa ignorância? Hoje eu vou falar sobre a teoria do caos. Vou lhe mostrar como a lei do caos interfere na minha e na sua vida e também vou te passar 3 passos. Vou lhe ensinar 3 passos para que você sobreviva ao caos que pode estar acontecendo na sua vida e até mesmo que você saia do caos. Então se inscreva no canal, ative o sininho, coloque aqui nos comentários no final do vídeo o que você achou, se você gostou, fala que você gostou, se você não gostou, fala que você não gostou, dê joinha, dê negativo, faça o que você quiser, mas mostre que você está aqui comigo e bora destruir essa ignorância. A teoria do caos, ora embaixo, ora em cima. Mas antes de eu prosseguir sobre a teoria do caos, eu preciso tirar o mal entendido da palavra teoria. Porque as pessoas, os nossos amigos, as pessoas com quem a gente convive, costumam muito falar o seguinte: na teoria tudo dá certo, mas na hora da prática as coisas não funcionam bem assim. É um mal entendimento, porque uma teoria não surge antes da prática, né? As pessoas com esse provérbio levam a gente a entender que surge primeiro uma explicação toda bonitinha e depois as pessoas tendem a fazer aquilo que foi explicado. Não. No ramo científico, se estuda primeiro a prática, vê como é que funciona um fenômeno da natureza e depois se cria uma explicação para aquele fenômeno. Por exemplo, é igual à lei da gravidade, né? Lá em 1666, século 17, Isaac Newton estava enfrentando na época lá uma pandemia da peste bubônica, ou a peste negra, né? E ele estava em casa numa quarentena. Então, enquanto algumas pessoas falavam que o governo era genocida, outras pessoas falavam que o governo anterior era ladrão, Isaac Newton estava em casa na quarentena fazendo uma coisa muito diferente, que era pensar. E lá ele começou a analisar algumas coisas, que as árvores, as macieiras, as frutas sempre caíam. Se ele pegasse um objeto e soltasse uma pedra, qualquer coisa, aquilo ia cair. E quando na natureza um padrão se repete por várias e várias vezes da mesma forma, então se cria uma lei. Quando você solta, por exemplo, esse livro aqui, ó, 1, 2, eu posso soltar 1 milhão de vezes que ele vai fazer a mesma coisa, os mesmos movimentos. Então se cria a lei. Então surgiu a lei da gravidade. E tem uma explicação muito melhor no Google, você pode pesquisar depois, que aqui não é o foco desse vídeo. A teoria do caos é tão verdadeira quanto a teoria da gravidade. Então, se surgiu um movimento na natureza, se surgiu um processo, um ciclo na natureza, que depois foi explicada como a teoria do caos. O que significa a teoria do caos? O universo é sistematicamente direcionado para o negativo. Quer dizer, negativo no nosso entendimento, para o universo não é negativo, mas para o nosso entendimento sim. O que isso quer dizer? Se eu puser um ovo sobre a mesa, há 2 possibilidades de que aconteça algo com esse ovo. A primeira é de que ele role e quebre. A segunda é de que passe o tempo e esse ovo apodreça. Ou seja, só vai acontecer algo para o lado negativo na nossa visão. Ou seja, esse ovo não vai chocar, nascer ali um pintinho, virar uma galinha, essa galinha chocar mais, botar mais ovos e chocar, e aí virar uma granja e do nada você passa a ganhar muito dinheiro com essa granja. Não vai acontecer isso, certo? Da mesma forma, se você limpar a sua casa, ir lá, faxinar ela, tirar toda a poeira, limpar o quintal e você fizer uma viagem e ficar 6 meses fora de casa, quando você voltar, sua casa vai estar suja, vai ter poeira, vai ter formiga, vai ter teia de aranha, vai ter cupim. E o quintal vai estar cheio de mato, ou seja, já virou o caos novamente. O universo ele vai tender para o negativo. O avião ele só permanece lá no alto se ficar 100% do tempo sendo vigiado, ou pelo piloto, pelo copiloto ou pela torre de controle. À medida que você deixa as coisas no automático, o avião tende a cair. E assim funciona em nossa vida. Nada funciona no automático. Sabe aquela historinha que falam para você? Basta ter fé que as coisas vão dar certo. Não, isso é mentira, não vai dar certo. A gente tem vários exemplos disso, pessoas que têm muita fé, pessoas que são fiéis, pessoas que são honestas e vivem numa situação terrivelmente precária. E onde que está a fé? Só basta ter fé. Essa pessoa tem fé. Então, não é ter fé que as coisas vão funcionar. O universo ele funciona quando você entende os processos dele. Então, essas situações que a gente chama de azar, de sorte, desgraça, de fatalidade, na verdade só é um mau entendimento de uma lei da natureza. Algo que acontece rotineiramente, ciclicamente, e a gente acha que isso acontece por uma fatalidade. E quando a gente entra num desses ciclos, seja o ciclo da desgraça, que é o caos, ou o ciclo da prosperidade, que é o pico dessa lei, a gente tende a não sair mais, porque vira um ciclo vicioso.
Uma coisa vai confirmando a outra, né? Você pode perceber que a pessoa, ela levanta de manhã, às vezes bate o dedinho na quina da mesa e ela vai embora pro trabalho, chega no trabalho, batem no carro dela, ela nem sabe quem bateu no estacionamento, ela entra, já discute com o chefe, a mulher liga falando que o filho não tá bem, está passando mal, o outro parente liga e fala que fulano de tal morreu, ou seja, aquele dia vira uma nuvem carregada, uma nuvem negra cheia de problemas para a pessoa, né? Então ela está no ciclo da desgraça. E de outra forma, existem pessoas que estão numa prosperidade tão grande na vida delas que até o que elas fazem de errado acaba dando certo. Ou seja, ela está naquele ciclo perfeito. Por que isso? Porque as coisas tendem a correr para onde tem mais daquilo. Se você, por exemplo, abrir a torneira da sua casa, vai sair água. A água vai correr para o esgoto vai correr para o rio, e o rio vai correr para o mar. Ou seja, as coisas vão para onde tem mais delas mesmas. Né? A gente tem, por exemplo, aí aquela musiquinha, lembra aquela musiquinha? Bom, xibom, xibom, bom, bom? É que o de cima sobe e o de baixo desce. Não é uma injustiça essa música, ela está falando que o de cima sobe e o de baixo desce. O de cima já está num ciclo que ele só vai trazer mais daquilo. As coisas que estão lá vai correr para aquilo que tem mais. E as coisas que estão embaixo vai correr para aquilo que tem mais. Ou seja, se é desgraça, mais desgraça. Se é prosperidade, mais prosperidade. A gente confirma isso na Bíblia também. Tem uma passagem que Jesus fala o seguinte: ao que tem mais lhe será dado, e ao que não tem, até o pouco que tem lhe será tirado. O que é isso? Ao que tem, mais lhe será dado, ou seja, vai correr para aquilo que ele já tem. Então, se ele tem, ele vai ter mais. Não é Deus que dá as coisas para você, é uma lei da natureza. Jesus deixou muito claro isso. Você entendeu? Senão ele poderia ser taxado como injusto. Eu vou tirar daqueles que não têm e vou dar mais para aqueles que já têm. Não, era simplesmente um pensamento de física. Não tinha nada a ver com o pensamento religioso, essa passagem que Jesus fala. Durante esses picos desse ciclo, prosperidade, caos, bem e mal, as pessoas elas tendem a ser negativas demais na hora errada e positivas demais na hora mais errada ainda. Vou te dar um exemplo de positividade na hora errada. Vamos pegar um fumante, por exemplo. Então ele continua fumando e ele alega que o avô dele morreu com 100 anos fumando e não morreu de câncer. Tá, mas as estatísticas dizem que as pessoas que fumam têm mais probabilidade de morrer de câncer. No esôfago, no pulmão, na garganta, na boca. Mas ele morreu sem ter câncer. Ok. Mas as estatísticas confirmam que há mais probabilidade. Então essa pessoa está sendo positiva no momento que talvez devesse ter um pouquinho mais de cautela. Tá, ele não pegou câncer, mas e se pegar? Você entende? E negativa demais na hora mais errada ainda. Tem hora que você não pode ser negativo. Aquela pessoa que está passando necessidade, passando até fome, surge uma oportunidade de trabalho, mas é de vender. E aí ela fala, não, eu não consigo vender, para mim não dá certo. Então ela é negativa demais na hora que ela não poderia ser negativa. Depois de aprender tudo isso, eu vou explicar aqui para vocês como funciona para que você se saia bem na teoria do caos. Porque é possível sim você ficar bem quando tudo está ruim e é possível você ficar bem quando tudo está bem. É possível você ficar mal quando tudo está ruim e é possível ficar mal quando tudo está bem. A gente vê algumas pessoas aí durante a pandemia da Covid-19 que perderam suas empresas, abriram falência, porque não suportaram o caos da pandemia. Enquanto outras pessoas abriram empresas, ficaram milionárias. Ou seja, por que essa pessoa, uma faliu e a outra cresceu? Porque o problema não está na teoria do caos. O problema está em você não conhecer a lei da natureza. É como se fosse um barco a velas. O mesmo vento que leva a embarcação para o sul, leva também para o norte. Ou seja, o que muda é somente a posição das velas. Então, eu vou dar os 3 passos para que você entenda como funciona, para que você saia bem na teoria do caos. O primeiro passo é você saber que existe essa lei da teoria do caos. Se você não souber que ela existe, não tem como você desviar de um perigo. Ou seja, tem até um ditado que fala o seguinte: libertei 1000 escravos e não libertei os outros 1000 porque eles não sabiam que eram escravos. Ou seja, não tem como você se libertar de algo que você não sabe que é escravo. O grande perigo de você desconhecer uma lei, no caso da lei do caos, é que você passa a colocar culpa em outras pessoas, né? Se você está indo mal, você fala, na minha vida tudo dá errado, nada funciona na minha vida, é o diabo. Ou então, é uma prova que Deus está me colocando. E na verdade não é nenhuma dessas duas coisas. Você está vivendo somente de forma errada durante um período da sua vida. Quando era para ser positivo, você está sendo negativo.
E quando era para ser negativo, você está sendo positivo. É justamente esse o problema das pessoas. Colocar a culpa, terceirizar a culpa para as pessoas, para justificar talvez a sua incompetência, a sua ignorância em algum assunto. É mais fácil eu culpar alguém do que eu assumir a responsabilidade do meu fracasso e do meu sucesso também, obviamente, né? Segundo passo, você tem que saber identificar em qual situação você está. Se você está no caos, você está no ciclo da desgraça, ou se você está no ciclo da prosperidade. Por que você tem que identificar? Porque se você está lá em cima, você precisa aprender um pouco mais dessa lei, porque quando chegar o momento de cair, você não caia, você se permaneça lá, você mude a posição da vela. E quando você está lá embaixo, chega o momento de você subir, você realmente suba, porque você sabe mudar a posição da vela. O vento está contra, o vento está a favor. De todo jeito, o vento vai estar a favor de você. Você precisa primeiro entender como colocar a sua vela. Agora, a parte principal do vídeo é o que são as velas dessa embarcação, no nosso caso, na prática, né? Sair da teoria para ir para a prática, né? As velas, no nosso caso, é o pensamento frequencial. Veja bem, quando eu falo pensamento frequencial, é aquele pensamento que gera uma ação. Não é aquele pensamento que não gera nada. Por exemplo, eu falo o seguinte: calor hoje, hein? O que gerou isso para você? O que mudou na tua vida? Não mudou absolutamente nada. É uma linguagem que eu usei que não gera ação nenhuma, não muda nada na vida de ninguém. Agora eu falo assim para você: pega esse livro aqui e leia esse livro. Ou seja, eu usei uma linguagem que gera ação e pode mudar alguma coisa na sua vida. Então, quando se trata de mudança de velas dos nossos pensamentos, é o pensamento frequencial. É aquele que você pensa por mais tempo durante o dia. Por quê? Porque todo pensamento frequencial, ele gera um sentimento. Todo sentimento frequencial gera um comportamento. E todo comportamento frequencial gera uma ação e todas as ações frequenciais acabam gerando o resultado. Veja bem, não é pensar, eu vejo algumas pessoas falando assim, é só pensar, pensa positivo que você fica rico. Não é assim que funciona. Primeiro que você pensa em ficar rico algumas horas somente. Depois você passa o tempo todo, a nossa mente é negativa. Lembra que no universo tudo é negativo? É negativo até para a nossa proteção, né? Os medos são negativos. Eu vou subir, vou pular de paraquedas. Mas se o paraquedas não abrir? Então você tem esse lado negativo que é o senso de sobrevivência do ser humano. Então tudo no universo tende para o negativo. Cabe você ter consciência e inteligência para entender o que é a negatividade e a positividade. Quando você deve ser positivo e quando você deve ser negativo. Então, partindo do princípio que pensamento gera um sentimento, o sentimento gera ação e a ação gera o resultado, você deve identificar qual é a sua situação. Não tem como, presta atenção nisso, não tem como você estar na situação que você está, se tiver ruim, você falar, mas eu penso coisas boas. Não tem como, porque a realidade é reflexo de um pensamento. Se você está bem, não adianta você falar assim, essa pessoa aqui, ela está bem, mas ela é mó negativa. Negativa quando? No momento que você enxerga ela. Porque na maior parte do dia, ela é positiva. Porque não tem como chegar à prosperidade em algo que está sendo negativo. O universo, ele não escolhe pessoas. O universo, ele opera na sua lei. É como nadar. Ele não quer saber se você é pastor, se você é evangélico, se você é católico, se você é espírita. Ele não quer saber nada. Se você não souber nadar, você vai morrer afogado. É essa a lei da vida, né? Lei da vida, de novo. Por que lei da vida? Porque é um ciclo. Tudo aquilo que se repete se torna uma lei. Lei da gravidade, lei do caos, lei da vida, lei de causa e efeito. Tudo aquilo que é cíclico, se repete, se forma uma lei. Então, pessoal, se você assistiu esse vídeo aqui e sabe, e agora aprendeu também que existe a teoria do caos, você sabe agora como mudar a sua vida, como melhorar a sua vida, não é que amanhã já vai ter o resultado, mas as coisas acontecem de forma cíclica e através de um processo. Então pega esse vídeo, mande para os seus amigos, porque talvez eles precisam ouvir justamente o que você acabou de ouvir. Então manda esse vídeo para todo mundo, se inscreva no canal, deixa o seu like se você gostou, deixa o seu dislike se você não gostou, não importa. Se você concorda com o que eu falei, comente aqui embaixo, fala, Éder, show de bola, gostei, estou mandando para mais pessoas, estou compartilhando. Se você não gostou, se você acha que não é isso, coloque aqui a sua justificativa. Também não adianta você falar que não gostou simplesmente por não ter gostado, né? Tem que justificar, até para que eu entenda o que eu errei e como eu devo passar essa informação para você, essa mensagem, tá bom? Então deixa o seu like, ativa o sininho,
se inscreva no canal, mande esse vídeo pra todo mundo e eu te aguardo no próximo vídeo. Vamos embora, meu povo? Tamo junto? Abraço, fique com Deus, até mais. Muita luz, muita prosperidade na sua vida. Te vejo no próximo vídeo. Até mais.